Bom, e continuando aqui, a gente vai apresentar o algoritmo de escalonamento, né, que é o SJF, Shortest Job First. E o que ele faz? Ele organiza os processos por critério de menor trabalho, então ele sempre vai executar o menor processo primeiro. Assim como no último código apresentado, aqui a gente tem um struct que tem a ID do processo, a chegada, a duração, o início e o término dele, quanto tempo ele esperou, o que ele retornou e se o processo foi finalizado ou não. Aqui iniciamos as variáveis padrões, assim como no último código, e aqui a gente tem uma entrada do número de processo. Fazemos a alocação dinâmica do vetor e então a gente escreve as informações do processo, que são tempo de chegada e a duração do processo. E aí a gente seta finalizado como zero, que nenhum processo foi finalizado, o início e o término dele, ambos são -1, para poder indicar que não começou. Aqui a gente vai executar o algoritmo. Então, o que a gente vai fazer? Para cada processo, a gente vai usar as variáveis de idx como -1 e menor duração atual como -1. A gente vai buscar todos os processos disponíveis, ou seja, os que chegaram e não foram finalizados, e vamos organizar eles por duração, nesse trecho do código. E se nenhum processo está pronto, a gente vai verificar, vamos ver a próxima chegada mínima, no caso a gente verifica quantos processos foram finalizados, se todos já foram, a gente sai do loop. E aí a gente vai fazer um for para poder considerar apenas os processos que não foram finalizados. Então a gente vai avançar o tempo para o próximo processo que vai chegar, se a CPU tiver, se a CPU no caso não estiver funcionando, né? E vamos executar cada processo até eles serem finalizados. E aí a gente seta a próxima chegada mínima e se encontramos o próximo processo. Se a gente encontrou o próximo processo, a gente avança o tempo, que no caso o tempo atual vai para a próxima chegada mínima. Caso contrário, a gente vai só avançar o tempo. Para cada processo finalizado, a gente vai somar e aí a gente vai ver se os processos finalizados são menor que n. Se eles forem menores que n, a gente vai falar que a CPU está ociosa, mas tem processos não finalizados. E vamos avançar o tempo. Senão, a gente vai terminar o loop e caso nada disso aconteça, independente do que acontecer, a gente vai voltar para o início do loop para poder reavaliar com o novo tempo. E aqui estamos executando o processo selecionado e calculando o início, o término, a espera e o retorno de cada um para poder fazer aquela tabelinha de resultados, que no caso é imprimida aqui. Por fim, a gente faz a liberação de memória e termina o processamento do nosso SJF. Para poder rodar esse código, basta a gente compilar ele, mas como ele já está compilado aqui, eu só vou exibir o output. A gente vai ver aqui o SJF, vamos informar dois processos somente. O processo 1 vai chegar em 1, mas ele vai levar 10 segundos para terminar, e o processo 2 vai chegar em 1 também, mas ele só vai levar 2 segundos. E aqui a gente tem que o nosso escalonamento executou primeiro o processo 2, porque ele iniciou em 1 e terminou em 3. Como o processo 1 veio em segundo lugar, ele iniciou em 3, que é o fim do término do processo 2, e terminou em 13. Ele esperou apenas 2 segundos, que foram os segundos levados pelo processo 2, e retornou 12 no caso do processo 1. No caso do processo 2, ele retornou 2, e aqui a gente tem que o nosso tempo médio de espera é 1 unidade de tempo, e o tempo médio de retorno foram 7 unidades de tempo, finalizando a nossa simulação do SJF. Muito obrigado por ver até aqui e até a próxima.